Seja muito bem-vindo! Eu sou o Fernando Kruger e hoje o programa Platinum está trazendo um convidado para lá de especial. Uma pessoa muito vitoriosa, seja ela na vida, seja ela na profissão. Ele que é formado em jornalismo pela Universidade Estácio de Sá. Ele também é formado em relações públicas pela UERJ. Um apaixonado por automobilismo e hoje ele trabalha de forma independente na plataforma TikTok. Hoje, o programa Platinum tem a honra de conversar com Diego Fortes. Seja muito bem-vindo, Diego, ao programa Platinum. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui e falar do que a gente tanto ama, que é cultura automotiva, miniaturas e Fórmula 1, que é o carro-chefe aí. Pois é, Diego. E por falar em miniatura, eu vi que você trouxe aqui algumas miniaturas. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho delas. E se tem alguma miniatura que você mais gosta, que é a sua favorita? Então, essas aqui foram as que chegaram assim por último na minha coleção e de cara são as minhas favoritas, assim, os meus xodós. Tem aqui a Ferrari, a Mercedes do último título do Lewis Hamilton em 2020 e aqui tem a McLaren do Lando Norris do ano passado, a MCL 36. São os três carros assim que são os meus xodós assim, por conta de eu não ter muitos carros de Fórmula 1 na coleção, mas de outros eu tenho vários ali assim. Perfeito. E essa Ferrari é a Ferrari do Leclerc, Do né? Leclerc, isso. É um grande piloto. Eu também vi pelo lado esquerdo. Nós temos aqui o seu carro da WEC, não é? Do Peugeot da WEC? É o Peugeot 9X8 da Lego, do FIA WEC. A Peugeot e a Lego fizeram essa parceria e lançaram esse carro esse ano, esse carro de montar. Uhum. E aí eu, viciadamente, como eu tô acompanhando bem mais firme essa temporada do FIA WEC desse ano, né, com os Hypercars e tudo, aí eu apaixonei, eu falei assim, não, tem que trazer essa brincadeira aí. Legal. E antes até da gente começar o nosso programa, você estava me mostrando alguns carrinhos e algumas peculiaridades deles, e eu fiquei até impressionado com a qualidade desse carrinho da Peugeot, né, que você podia ver subindo e descendo os pistões. É uma qualidade impressionante, né? São muito detalhados, assim, e assim, eu procuro, quando eu vou olhar no site e tudo, eu prezo muito por assim, tem que ser o mais próximo possível do carro original. E aí eu vou pesquisando, buscando ver, né, os comentários, o que as pessoas falaram, e aí eu tomo uma decisão de, pô, vou comprar esse aqui e espero chegar. Aí quando chega, no caso desse específico do Peugeot 9X8, eu montei, demorei uma semana montando, mas assim, veio perfeito, tranquilo e tá lá já tem a vaguinha dele lá na minha estante, já para decorar. Uhum. E esses carrinhos, algum deles que você tem, ele possui alguma edição limitada, tem algum grau de raridade? Não. Todos eles, assim, esses de edição limitada, eles têm um grau de raridade e também de preço, né? E, assim, eu não costumo investir empregar um valor muito alto, até por questão, assim, de consciência minha, usar esse dinheiro para fazer outras coisas. Então, assim, até X valor eu invisto na minha coleção. Passou desse X valor, eu passo a não investir mais, porque eu acho que o meu entendimento, não vale a pena empregar um valor alto numa miniatura, que depois ela vai ficar lá na minha estante enfeitando e tudo, mas assim, é um valor muito grande. Então, assim, até X valor eu compro de boa. Agora passou desse X valor, já acho que não compensa tanto, pelo menos pro meu entendimento. Uhum. Mas você, nesses carrinhos de fórmula, você compra mais a sua pegada mais nessa compra de carrinhos? É mais de corrida ou é de carro convencional? Então, boa parte do meu começo, né, dali de pré-adolescência, adolescência, quando eu comecei mesmo com esse hobby, né, essa paixão, eu buscava muito os muscle cars americanos, né? Então ali eu tinha muito Charge, o Challenge, o
Shelby GT 350, o Chevrolet Chevelle, Corvette. Então eu ia muito por essa linha. Aí depois eu comecei a expandir, aí comecei a fazer aquela coleção daqueles clássicos nacionais da banca de jornal, que você ia lá e comprava na banca de jornal. Aí eu comecei a ter um apego maior por carros nacionais, miniaturas de carros nacionais. Fiz aquela coleção dos clássicos nacionais quase toda. Eu também fiz. Eu Foi fiz pelo quase Jornal toda. Extra, não foi? Não, essa do Extra é outra. Tem uma dos clássicos nacionais que vem na caixinha de acrílico, bonitinha, que Essa você comprava eu não me separado. lembro. Essa eu não me lembro. Eu fiz da época do Jornal Extra, que tinha o Opala, tinha, salvo engano, a Brasília, o Corcel. Sim, Eram eu carros fiz essa também. clássicos. Eu fiz essa também. Da coleção do Extra, eu acho que das 6 que teve, alguma coisa assim, eu fiz, eu acho que umas 3 ou 4 delas. Uhum. Foram- E vinha até com aquela historinha, contando a história do Sim, carro. Muito legal, muito bem feito. Eu li tudo. Eu também li tudo. Eu Eu li também li tudo. É fantástico. É daqueles carrinhos todos. Tá tudo guardado na minha casa. Infelizmente, eu não pude trazer aqui hoje. Futuramente eu quero estar trazendo. Mas a qualidade que eles colocaram naqueles carrinhos foi realmente impressionante, né? E o Opala que eles colocaram, por incrível que pareça, é um dos modelos que eu mais gosto, que é aquele no princípiozinho dos anos 80, né? Então, meu pai teve um desse. Meu pai teve um Opala Commodore, né? No princípiozinho dos anos 80. Então, é algo assim que, quando eu vi a qualidade, eu falei, nossa, eu tenho que ter para minha coleção. Então, infelizmente, eu não consigo encontrar a miniatura que hoje em dia eu tô atrás, está muito difícil de encontrar, é do modelo o meu modelo preferido, que é a do Audi A3. O Audi A3 Turbo 8L antigo, no final dos anos 90, no princípio dos anos 2000. É muito difícil de encontrar esse modelo, eu realmente não consigo encontrar. Eu tenho 2 lá em casa, que eu tenho um que eu comprei pela Hot Wheels. Na verdade, eu não comprei. Eu ganhei um da minha noiva e um do meu sobrinho. O do meu sobrinho, ele me deu, foi um Audi e-tron da Hot Wheels, e a minha noiva me deu um Audi 4, né, na época do Rally, né, fantástico, uma coisa linda. Me deu um Audi azul, lindo, 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 e eu guardo também com muito carinho. Então, esses modelos eu encontro, mas por incrível que pareça, o Audi A3 Turbo, não sei por qual motivo, eu não consigo encontrar. Talvez só indo na Alemanha buscar um desse, porque eu também, nas minhas andanças assim de miniatura e tudo, também nunca esbarrei com esse carrinho aí, com esse modelo, né, de coleção. Sim. E como que começou essa sua paixão pelos carrinhos, para você poder fazer coleção? E como começou essa sua paixão também por automobilismo? Então, desde criança, cara, o meu pai, ele já estava muito acostumado a ver corrida no domingo por conta do Senna, e vinha naquela leva, né, de Emerson Fittipaldi entregando bastão pro Piquet e do Piquet pro Senna. Então, assim, desde pequeno eu já acompanhava as corridas de Fórmula 1 e eu brincava. Tinha aqueles carrinhos que vendia no Mercadão de Madureira, aqueles carrinhos de plástico, não sei se você lembra. Lembro. Aqueles carrinhos de plástico que a gente dava em festa, ganhava em festa e tal. Com certeza. Então, aí tinha muito daqueles carrinhos de Fórmula 1. E aí, cara, eu chegava na varanda, aí na pedra de mármore da varanda ali, da minha casa, eu ficava brincando de corrida, fazia corrida ali de Fórmula 1, fazia a minha corrida de Fórmula 1 com os carrinhos. Legal. E desde pequeno meu pai sempre me envolvia nos processos de compra de carro. Então, assim, quando ele ia vender um carro ou comprar um carro, eu ia com ele. Então, assim, meu pai passava o dia inteiro indo de concessionária em concessionária. Eu fazia coleção de cartão de concessionária, só pra você ter uma ideia. Bacana. E aí, também outra memória que eu tenho, assim, afetiva é com meu pai também, da gente... eu sentado, assim, no muro ali da varanda de casa, e aí ele falava, que carro é esse que tá vindo na rua? Aí eu falava, esse carro é por exemplo, Volkswagen Brasília. Então, assim, desde pequeno eu já tinha essa relação. Então, assim, eu tava sempre ganhando um carrinho, tava sempre tendo contato com o mundo automotivo desde pequeno, mais até do que com futebol. Me envolvi no futebol, claro. Claro. Cheguei a jogar, fiz escolinha do Vasco, depois Madureira e tudo, mas assim,
o carro era o que me pegava, assim, Pois me, é. me atraía bastante. Você estava falando sobre o seu passado, falando sobre o seu pai, e eu também me lembro muito quando meu pai ele me deu o meu primeiro carrinho mesmo de controle remoto. Era uma novidade que estava chegando no Brasil chamado de Vixen, que ele primeiro surgiu, se eu não me engano, o Pegasus, que parecia uma Lamborghini Countach, né? E logo depois veio o Vixen, né? E o Vixen foi um protótipo, não tinha... Era uma mescla de carros de turismo com carros fórmulas e com uma pegada mais cyberpunk, né? Uhum. Então eu me lembro que quando meu pai comprou, aconteceu até um fato muito interessante, né? Na época, falava-se muito naquelas baterias que a gente poderia recarregá-las, as pilhas recarregáveis, né? Porque ele gastava tanto que você usava tipo 10 minutos e acabou a bateria, né? Então, aí nesse fato, tem até uma história muito curiosa. Eu tinha ido num camelô na Praça Sans Pena, na época que eu morava na Zona Norte, na Tijuca, e eu tinha comprado umas pilhas no camelô. E eram as pilhas que eu tinha visto de relance. Eu falei, são pilhas Duracell, né? Aí eu coloquei no carrinho, juro pra você, durou um minuto e meio, 2 minutos, de repente acabou a pilha. Eu falei, nossa, uma pilha Duracell, cara? Acabar com 2 minutos já é demais, né? Quando eu li não era Duracell, não, era Duravel. Duravel, eu comprei pilha pirata, cara, Duravel. Sério, essa história foi muito boa. Mas carrinho também pra mim é uma coisa muito importante, né? Eu, desde pequeno, eu sempre gostei muito, primeiro, da Lego, e até hoje eu gosto de Lego. E se me der um Lego para qualquer coisa, principalmente carrinho, eu vou querer montar, eu vou querer fazer igual, porque para mim é uma distração fantástica. É uma terapia. Terapia. É uma terapia. Você Terapia. sentar ali, ficar sentado. Esse daí eu montei em uma semana. Uma semana? Esse Peugeot 9X8 eu demorei uma semana. Ele chegou na quarta-feira e na quinta-feira passada eu comecei a montar e terminei nessa madrugada, né? De quarta para quinta. Você tinha me comentado que você estava montando para trazer para esse programa. Para trazer para cá, e você estava na correria. E também para decorar a mesa do meu aniversário, né? Também, você me falou, né? Que você vai fazer aniversário, vai fazer 33 anos, né? Não, 34. Pô, eu te conheci quando tu tinha 19, cara. 19 para 20. Eu tinha 26, se eu não me engano. Eu tinha 25 ou 26 quando eu te conhecia. Muito bom, muito bom. Mas essa história do carrinho, depois do Lego, eu comecei a me aproximar muito da Hot Wheels. Por conta também, primeiro, eu era muito apaixonado e sou apaixonado pelo desenho do Speed Racer. Uhum. Né? Principalmente não pelo Speed Racer, por conta do irmão dele, o Racer X. Né? Esse, então, eu sou apaixonado. E eu comecei a ver que alguns lançamentos da Hot Wheels eram carrinhos parecidos com o do Speed Racer. Então eu comecei a comprar alguns carrinhos na época também. Pelo menos de 3 em 3 meses, eu vinha juntando aquele meu dinheirinho do lanche que a minha mãe me dava na escola, eu juntava. E de 3 em 3 meses eu comprava 1 ou 2 carrinhos semelhantes a esse do Speed Racer. Então, foi como você falou, é uma terapia realmente muito, muito grande. E eu vi um vídeo seu também, quando você chegou aqui nos estúdios, você estava me mostrando um vídeo espetacular da sua bancada. Quanto tempo que você levou para chegar até esse nível de qualidade que você chegou? Cara, a bancada demorou mais que a própria coleção. Sério? Sério, a coleção ficou encaixotada para mais de 6 anos. 6 anos? 6 anos, porque eu me mudei muito com os meus pais, né? Durante 10 anos a gente ficou mudando, né? Morando de aluguel e mudando de um endereço para outro. Uhum. Então, tipo, eu ia comprando e a cada mudança tinha que encaixotar e ficava encaixotado guardado. Uhum. E não tinha como tirar porque não tinha onde botar, porque a casa não era nossa, era aluguel, então tinha que guardar, tinha que ficar guardado. Então ficou para mais de anos guardado aquilo tudo. Aí quando finalmente eu consegui comprar meu apartamento, me casar, me mudar, eu falei assim, virei para minha esposa e falei, você apita na casa inteira. No mundo de Diego, não. Tá certo. Tá certo. Mundo de Diego é a minha lei. Aí eu fui lá, pedi um móvel planejado, a estante, aí projetou, fez a estante lá do jeito que eu queria. E aí eu comecei a botar. Aí fui botando e tá lá. Perfeito. Então, como você me trouxe esse vídeo, eu vou pedir então para a produção ela soltar o vídeo para todos nós podermos ver
a qualidade que é a sua coleção de carrinho. Pode soltar a produção, por favor. Bacana, bacana. Aí, Muito no bom. caso, eu tava arrumando ainda. Então, você vê que tinha até os espaços ainda ali, que eu ainda tava arrumando. Eu não me segurei, porque eu tinha acabado de botar fita de LED na estante. E aí, eu liguei o LED, aí já tinha a maioria lá, eu comecei, aí fiz um clipezinho e tal, e botei. Muito bom. Mas já teve algum carrinho seu que já sumiu, que já perdeu, que já quebrou, e você ficou naquela tristeza? Já. Eu tinha um Mustang vermelho que ele tomou uns tombos pela vida e ficou todo ruim. Eu, infelizmente, tive que jogar fora, não tinha o que fazer. Aí, tanto que eu tô até hoje sem Mustang na coleção. Tem que até comprar um pra repor esse. Realmente é um carro realmente impressionante, né? Mas você tinha qual? Aquele Mach 1 ou não? Não, é um Mustang... É aquele Mustang daquela geração Caramba, daquela série que tinha Caraca, me fugiu o nome agora. Do Kit. Eu sei. Do Knight Rider. O Knight Rider. Que foi a série nova, né? Que eles fizeram a releitura da série mais moderna, com o Mustang e tal. Era um Mustang daquela geração, só que vermelho. De Mustang eu gosto praticamente de todos os modelos. Desde a época do Shelby, né? Até os mais atuais, né? Cara, não tem como não gostar. Cara. Quase impossível. Eu sou fã da GM. Eu gosto da GM. Então, assim, sou louco, apaixonado. Um sonho da minha vida é ter um Astra SS. Mas existe miniatura de Astra SS? Tem nesse vídeo aí. É? Tem. Passaram duas. É mesmo? Eu tenho uma pequenininha vermelha, eu tenho uma prata hatch, maiorzinha, escala 1.24, e tenho que aqui veio como Vectra, né? Mas lá fora era Astra, né? Então eu tenho também na cor azul. Então eu tenho 3 miniaturas de Astra na coleção. E você também tem Vectra ou não? O Vectra eu tenho naquela escala 164, 134, não me lembro agora, que a GM fez um lançamento da coleção, não sei se você lembra, vendia na banca de jornal, além dos clássicos nacionais, né, tinha essa coleção da GM, que era a miniatura de todos os carros que a GM fez no Brasil. E aí veio o Vectra, eu comprei o Vectra, tenho o Vectra é fantástico. Da GM, eu sou muito fã do Opala, obviamente, até por questões óbvias, mas eu também sou muito fã do Corsa, porque foi o meu primeiro carro que eu tive, um Corsa Wind 1.0 98, e eu sou muito fã do Calibra, principalmente pelo motor do Calibra. Aquele motor é espetacular. Aquele motor é espetacular. E é difícil de achar. Muito difícil. E quem tem não vende muito caro, e quem turbina realmente é muito forte mesmo. E também falando um pouquinho sobre miniatura, eu também trouxe algumas miniaturas minhas. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre Fórmula 1, mas eu vou apresentar também para você algumas miniaturas que eu tenho, que eu guardo com muito carinho, né? Primeiro, eu estou te trazendo essa miniatura aqui do Barrichello, né? Essa miniatura, ela é da Hot Wheels, ela foi lançada no ano 2000, quando eu tinha feito 18 anos de idade. Meu pai me deu de presente de aniversário. Ele viu essa miniatura num anúncio e ele comprou. Ele entrou em contato, comprou. E eu sou apaixonadaço por essa miniatura. Você vê a riqueza de detalhes, Você né? pode abrir Pode abrir Pode abrir o acrílico. Ele é espetacular. A riqueza de detalhes, assim, é muito legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Não. Essa aqui é 2000, né? 2000. É o F2000. Primeiro ano dele na Ferrari. Nossa, sensacional. Aqui. Nossa, muito legal mesmo. Muito legal, né? Muito legal. Isso. Eu sou muito apaixonado por essa miniatura. Eu também tenho uma outra,
né? Que é bem essa daqui, que eu vou abrir para você. Essa daqui é um pouquinho mais difícil de abrir. Abri, consegui. Essa daqui é o capacete do Pierluigi Martini. Isso aqui é a raridade da raridade. Isso aqui, você se lembra bem, ele correu na equipe Minardi, na extinta equipe Minardi, que infelizmente não existe mais. Virou Toro Rosso, que virou AlphaTauri, e agora, ano que vem, vai mudar de nome de novo. Especula-se que seja Hugo Boss. Hugo Boss? Hugo Boss. Que isso? É o que as línguas alemãs dizem sobre o mundo da Fórmula 1, sobre a mudança de nome. Vai mudar o nome, vai mudar tudo. Caramba, eu achei que fosse virar Andretti. Não, Andretti vai virar... A Andretti fez uma parceria com a Cadillac. Eles já correm no FIA WEC com a Cadillac Andretti. Inclusive, tem... como é que se fala? Tem rivalidade norte-americana no FIA WEC. Porque é o time do Roger Penske com a Porsche. Isso. E a Andretti com a Cadillac. Então, é os dois ali, ó, pau a pau no FIA WEC. Na Fórmula E, o Andretti também tem uma rivalidade com a Porsche. Na Fórmula E. Tem. Também tem. Tem. Eles também têm. Mas só que, salvo engano, eles usam o mesmo propulsor, né? A Porsche cedeu o propulsor dela para Andretti. Tanto que na última prova que eu tinha assistido, um dos pilotos do Andretti estava até lutando pelo título. Ele estava querendo ultrapassar o Verlaine. Mas eles já tiveram um atrito ao longo do ano, o Verlaine. E esse piloto agora que me fugiu o nome dele agora. Vamos ser chiques, não é propulsor, é powertrain. Powertrain. Ser chique. Vamos ser chique, powertrain. Tá certo. Então, eu me lembro que o piloto do Andretti, ele estava desesperado, querendo passar o Verlaine, e o Verlaine não deixou. Ele passou o Verlaine na marra, foi campeão. Mas o Verlaine não tinha nada a ver com isso, já estava fora da disputa. E o Andretti estava querendo ir lá na Porsche para ter que reclamar que eles tinham que abrir passagem para o piloto por conta do mesmo powertrain, né? Então, foi muito interessante essa prova, né? Aliás, o automobilismo ele é interessante por conta também dessas peculiaridades. E falando um pouquinho sobre a Fórmula 1, já que nós entramos nesse assunto, e falando também sobre esse rapazinho que está aí, o Barrichello, a gente vê também, muita perseguição em cima dos pilotos brasileiros pós-morte do Ayrton Senna, né? Principalmente foi o Barrichello, depois teve o Massa, né? E agora quem vem muito forte é o Drogovic, está bem cotado, e também o Gabriel Bertolotto, que está para ser campeão da Fórmula 3. Você acha que a nossa mídia e a nossa sociedade em cima dos pilotos brasileiros pós-Ayrton Senna, ela pega muito pesado? Ela persegue muito os nossos pilotos? Olha, com o Felipe Massa nem pegou tão pesado. Pegou pesado demais com o Rubinho. Com o Rubinho, por muitos anos, quantas piadas você escutou, principalmente na nossa adolescência, chamando o Rubinho de lento, de tartaruga. Então, assim, durante todo esse tempo, quem foi pichado foi o Rubinho. O Felipe Massa não. O Felipe Massa já veio numa outra pegada, né? Uma outra situação. Enfim, e o Rubinho não. O Rubinho era aquela coisa do quase, né? Do quase foi, do quase aconteceu. Só que o pessoal se esquece que o Rubinho, além de ser um cara de família humilde que, batalhou a vida inteira para chegar ali naquele ponto alto ali, o cara ganhou tudo. Em toda a categoria de base, tudo que ele fez pré-Fórmula 1, ele ganhou tudo. E o pessoal não dá o devido valor pro Rubinho. E aí vai deixar para dar o valor quando? Quando o cara morrer? Né? Podendo fazer isso com o cara em vida, podendo dar esse valor pro cara hoje. Então, assim, inclusive, fazendo uma observação, eu não me recordo agora da prova que foi, não me lembro se foi em Goiânia, eu não me recordo agora da prova da Stock Car, que o filho dele, o Dudu Barrichello. Dudu Barrichello corre junto com ele na Stock Car. Dudu Barrichello ganhou a corrida, ele lá na mureta chorando, sabe? Compensado. Ele é muito emocional. Foi lindo ver aquilo. Ele é muito emocional. Foi lindo ver aquilo. E o Barrichello, para mim,
Inclusive, até na semana passada, a gente até conversou um pouquinho em off, eu e o Augusto e o Robson. Nós estávamos falando sobre Fórmula 1. Eu estava confessando para eles que me incomoda muito essa perseguição, principalmente com o Barrichello. Porque poucas pessoas sabem, mas o Schumacher, sempre quando não conseguia superar o Barrichello nos treinos, o Schumacher pedia para o mecânico dele para ver o setup e a configuração do Barrichello para ele poder copiar. E isso não é algo que qualquer pessoa falou ou foi inventado. Existe um mecânico que era da Ferrari, que ele escreveu um livro, ele comentou sobre isso, né, que o Barrichello tinha sim o seu setup copiado pelo Schumacher. Então, o Barrichello não é que ele deu um azar, mas ele só teve um companheiro que foi 7 vezes campeão do mundo. E nem só por isso, a equipe era toda para o Schumacher. A Ferrari trabalhava para o Schumacher, não trabalhava para o Barrichello. Só trabalhava para o Barrichello quando o Schumacher não estava correndo. Sim. Ou quando o Schumacher não tinha a mínima possibilidade de ganhar, porque o Barrichello estava num fim de semana daqueles inspiradores. Uhum. Então, assim, fora isso, a Ferrari era 100% trabalhando para o Schumacher. Não tinha como. A primeira vitória do Rubinho naquele GP da Alemanha, em Hockenheim, foi maravilhosa aquela corrida, aliás. Ele largou em 18º. 18º para P1. E ainda teve chuva, ainda teve um maluco entrando na pista. Foi. Pô, doideira total. E o cara foi lá e ganhou. Assim, pra mim, além de ser a primeira vitória dele na Fórmula 1, foi uma das corridas assim, mais memoráveis que o Rubinho fez na categoria. Foi antológico. A gente estava 7 anos, se eu não me engano, sem vitória na Fórmula 1. Sim. A última vitória tinha sido do Senna na McLaren em 1993 em Adelaide. Salvo engano, depois teve até um show da Tina Turner. Depois teve aquele show conhecido dela, cantando Simply the Best, né? Muito interessante. Mas o Barrichello, para mim, ele é um grande garagista, né? Eu diria até que ele foi um dos maiores acertadores de carro que já passou na Fórmula 1, porque o pessoal pega muito no pé dele. Mas poucos sabem da qualidade que ele levava justamente para as equipes que ele passou. Tanto que no período que ele esteve na Williams, a Williams foi muito grata a ele. Porque ele levou muita coisa, ele levou muita informação, ele levou muito conhecimento para a equipe inglesa, que já estava com gravíssimos problemas financeiros, e ele conseguiu fazer a equipe ganhar uma sobrevida. E se a Williams, hoje em dia, ela está viva, claro, ela tem os seus méritos próprios, ok, mas ela também deve muito ao Barrichello, ela também deve muito ao Felipe Massa, como também outras equipes, elas têm que agradecer muito por brasileiros, aliás, 2. Né? A Benetton, na época, no princípio dos anos 90, a Benetton tem que ser muito grata. Com o Piquet e o Moreno. O Piquet e o Moreno. E poucas pessoas falam do Moreno, mas sempre quando eu estou em rodas de amigo, eles me perguntam quais foram os maiores acertadores de carro. Os nomes sempre são iguais. Ou vem Ayrton Senna, ou vem o Prost, ou vem o Piquet, ou vem o Lauda, ou vem o Schumacher, ou vem o Emerson Fittipaldi. Isso na minha roda de amigos. Eu sempre falo por último. E quando me perguntam, eu falo, todos esses nomes vocês têm razão, mas está faltando um. Roberto Pupo Moreno e Rubens Barrichello. Principalmente o Roberto Pupo Moreno. Porque aquela Benetton que o Schumacher ele foi campeão em 1994 e aquela Benetton que foi um assombro em 1995 não começou com o Schumacher. Aquela Benetton ela começou com o Moreno e com o Piquet já no princípio dos anos 90, 91. Então, ou seja, poucos brasileiros têm ciência dessa história. Então, às vezes, as pessoas até falam, por exemplo, do Nelson Piquet. Eu não gosto do Piquet. Eu gosto muito dele. Acertador de carro absurdo. Para mim, foi um dos maiores acertadores de carro da história do automobilismo mundial. É minha opinião. Agora, eu sou cenista, eu sempre admiti isso. O meu cachorro leva o nome do Senna, é sério. Somos dois. O meu cachorro chama-se Ayrton Senna da Silva. O meu cachorro, ele foi registrado
como Ayrton Senna da Silva. Eu sou muito cenista. Mas o Senna, ele não tinha a mesma capacidade que o Piquet tinha de acertar um carro, como o Prost tinha a capacidade de acertar um carro, como o Lauda tinha a capacidade de acertar um carro. O Senna, ele era muito sangue nos olhos. Para mim, o piloto mais completo da Fórmula 1, da história da Fórmula 1, chama-se Ayrton Senna da Silva, por todo esse contexto geral. Não quer dizer que ele não tenha conhecimento técnico. Ele aliou um pouco de cada coisa. Exatamente. Além da vocação. Além da vocação, claro. Que já era... Mas para mim, em termos de conhecimento de configuração de carro, tá? Para mim foi o Piquet. Eu sei que depois, eu vou estar recebendo algumas críticas, que faz parte, isso é absolutamente normal, não ligo. Mas sempre quando eu falo sobre isso, inclusive até no próprio grupo do que a gente faz parte, o grupo Paddock Brasil, já aconteceu algumas vezes, quando eu falo sobre isso, algumas pessoas falam, como você pode falar que o Ayrton não foi um grande acertador? Eu falei, calma, ele foi um grande acertador, mas existem pessoas superiores a ele, como o próprio Piquet. Aí uma vez lá no próprio Paddock já disseram isso. Mas como você pode falar isso? Só que o Nelson nunca desenvolveu um carro. Eu falei, mas o Senna também não. E o Honda NSX? Eu falei, não foi o Senna que desenvolveu. Quem começou desenvolvendo foi exatamente ele, Satoru Nakajima. O Senna deu o acerto final do carro, mas não foi ele que desenvolveu o carro. O Senna ele só resolveu o problema de torção do chassi. Exatamente. Só isso. Só isso. Quer dizer, que já é muita coisa. Sim. Já é muita coisa. E ele tem todos os méritos plausíveis para isso. Né? Mas não foi ele que desenvolveu o carro. Então, há muita desconstrução da verdade que eu, como cenista, quando eu olho, eu viro e falo, aí já está falando mais uma paixão, um coração, do que a razão. Então, assim, o Senna, para mim, é o piloto mais completo, aquele que eu mais considero a minha inspiração total, dentro e fora do automobilismo, porque, para mim, ele era um campeão dentro das pistas e fora das pistas também. Porém, a gente também tem que ter um lado racional na hora que a gente for falar do próprio Ayrton. Não existe só o Ayrton como grande piloto. Existem outros grandes pilotos, como nós temos hoje em dia, que é o próprio Hamilton, o próprio Verstappen, o próprio Leclerc, o Russell, né, o Norris, que dizem que o Norris está indo lá para a Red Bull no futuro. Então, ou seja, será que a gente precisa desmerecer outros pilotos para a gente poder falar somente do Ayrton? Acho que não é necessário. Eu acho que nem ele iria gostar de ter que ouvir isso. Não, nem um pouco. E, assim, cada piloto tem sua qualidade. Cada um tem o seu ponto forte. O Ayrton Senna, pela minha visão, ele conseguia, de certa forma, equalizar todas essas diferenças numa pessoa só, que era ele. E aí, obviamente, ele não era a perfeição. E até o sucesso que ele fez na McLaren, inclusive, que foi onde ele conseguiu os 3 títulos mundiais dele, ele chegou numa McLaren pronta. Já chegou num time pronto, num time que já era vencedor. Já era um time de ponta na época. Hoje tá capenguinha. Tem feito umas corridas ótimas, inclusive. Pois é. As 2 últimas foram sensacionais. Do Lando Norris e o Piastri. Então, porque eles resetaram tudo, né? Eles resetaram o carro todo. Rebutaram. O que você tá vendo aqui, esquece. Esquece, né? Foi totalmente diferente. E o carro melhorou absurdamente. Pois é. E nessa temporada agora do Verstappen, você acha que alguém consegue vencê-lo além do Pérez? Eu acho que nem o Pérez vence, sinceramente. O Pérez entrou assim, o Verstappen engoliu o Pérez de uma certa forma, assim, que, assim, não vai dar para o Pérez de forma nenhuma. Até a própria classificação, a pontuação do campeonato já mostra isso. O Verstappen 1000 anos à luz na frente do Pérez na classificação. O Pérez, nem se quisesse, eu acho que chega. E se não me falha a memória, umas 3, 4, 5 corridas que o Pérez saía no Q1 do treino classificatório. Né? E tinha que ficar fazendo corridas de recuperação para chegar ali em quinto, para chegar em quarto, para chegar em terceiro. E aí foi onde ele abriu brecha para
para Mercedes despontar na vice-liderança, onde ele abriu brecha para Aston Martin com aqueles pódios consecutivos do Alonso. Então, assim, ele deu muita... O Pérez ali, de certa forma, se tornou o elo fraco da Red Bull para vislumbrar situações de pontuação, de ambições da equipe. Porque, assim, o projeto do RB19 é bom. Não tem o que discutir. O carro é bom, não é um carro ruim, é um carro absurdamente bom. Pega esse carro, bota o Verstappen dentro, voando do jeito que tá. Não só fisicamente, como psicologicamente, que isso, assim, isso manda muito no piloto, principalmente num mundo como a Fórmula 1, que é briga de cachorro grande, é cachorro grande comendo cachorro grande ali. Então, assim, bota o Verstappen dentro de um carro absurdo, projetado pelo Adrian Newey ainda por cima. Não tem como. Então, assim, todas as justificativas do Pérez caem por terra quando você vê, até em situações em que a última corrida da Bélgica, o Verstappen foi punido. Olha onde o Verstappen acabou. Pois é. Então, assim, não tem justificativa para o Pérez, assim. Então, tanto que a Red Bull já está mexendo os pauzinhos nos bastidores para poder botar o Pérez fora, né? Porque tá difícil para ele conseguir manter ficar próximo do ritmo do Verstappen. Existe um piloto no grid que ele é capaz, sim. Aliás, já demonstrou isso várias vezes, que é capaz. Vamos ver se você vai pegar quem é. Russell. Não. Eu diria Lewis Hamilton. O Hamilton? O Hamilton, se botar o Hamilton numa Red Bull junto com o Verstappen, vai virar corrida de demolição. Eles vão Vira corrida de demolição. Eles vão se pegar, até porque o Hamilton não iria deixar o que o Pérez deixa o Verstappen fazer com ele. Porque são caras de outro nível, entendeu? Você falou do Russell, o Russell é um bom piloto, mas eu acho que no mesmo nível, hoje, no grid da Fórmula 1, a gente tem ali o Verstappen, o Hamilton, e em terceiro eu colocaria o Alonso. São os três pilotos ali que estão no mesmo nível. O Alonso está um pouquinho abaixo porque a Aston Martin deu uma caída nas últimas corridas, a Mercedes evoluiu nessas últimas corridas, né? Mudou o conceito do carro e evoluiu, e o Hamilton deu o resultado. Então, assim, mas no mesmo nível do Verstappen hoje, Alonso e Hamilton, mas só que com carros inferiores, com um equipamento inferior, né? Mas e se você juntasse, né? Digamos assim, se você juntasse o Hamilton com o Verstappen, a gente poderia reeditar o que foi a McLaren entre Hamilton e Alonso e o que foi a McLaren Prost e Senna? Reeditaria e assim... É capaz o acordo de cavalheiros, que é comum, né? Teve isso entre o Senna e o Prost, que aí o Prost disse que o Senna quebrou o acordo, e o Senna disse que foi o Prost que quebrou o acordo, enfim. E depois, anos depois... Histórias de bastidores. E depois teve também a questão de acordo entre cavalheiros, entre o Sebastian Vettel e o Mark Webber, que aí aquele lance do Multi 21, não sei se você se lembra. Lembro. Então, Multi 21, Multi 12... Era isso, e terminou com os dois se pegando, saindo os dois da prova no GP da Turquia. Foi exatamente. Então, teve esse lance. Então, assim, eu acho que aquele negócio, a competitividade na hora lá do vamos ver é muito alta. E a gente também não precisa ir muito longe, né? O Ricardo também já teve um problema com o Max no Azerbaijão, né? Sim. Já teve um problema. Então, se o Ricardo, que é um piloto que é aguerrido, mas ele é uma pessoa mais, assim, digamos, simpática no grid, imagina você pegar um casca grossa, por exemplo, como o Hamilton, um cascudo igual o Alonso. Eu acho que a gente teria um problema muito sério dentro da Red Bull. Já tem notícia pipocando de que o Carlos Sainz vai sair da Ferrari. Por quê? Porque a preferência da Ferrari sempre foi o Charles Leclerc. Aí, tipo... Já aconteceram situações até nessa temporada do Carlos Sainz. Por que eu tenho que deixar o Leclerc passar? Não sei o que lá. De sair no rádio da transmissão isso. Entendeu? Então, assim, tá muito evidente que ele não tá satisfeito com essa coisa de segundo piloto, né? Na cabeça dele, aliás, que a Ferrari quer que ele seja, né? Segundo piloto,
porque a Ferrari tem um apreço maior pelo Leclerc, porque o Leclerc é prata da casa, né? Sim. E o Carlos Sainz, não, o Carlos Sainz foi Red Bull, aí depois foi para Renault, agora chegou na Ferrari, depois McLaren, agora Ferrari. Então, assim, já tem, assim, notícias pipocando de que o Carlos Sainz, ele vai para Audi, né? Pois é. Ele E é vai isso, chegar na exatamente isso que a gente vai conversar um pouquinho. Aliás, por falar em Audi, eu quero mandar um abraço muito grande para os meus amigos do Audi Clube Paraná, que o Érico, ele me cobrou muito sobre esse abraço, né? E não foi proposital, mas está aqui, né? Falando um pouquinho sobre a Audi, sobre o Audi Clube do Paraná também. E eu estou muito feliz, exatamente, pela volta da Audi. Isso que é mais importante. Porque a Audi, ela está saindo de todas as competições, na realidade, né? Como, por exemplo, ela já saiu da WEC, se eu não me engano. Saiu. Ela também Ganhou já está tudo saindo. Ganhou tudo, como ela também já saiu da Fórmula E. E eu já vi notícias. Ganhou tudo também. Inclusive com o próprio Lucas de Grassi. O Lucas de Grassi. O Lucas de Grassi tem um carro da Audi na garagem da casa dele. Sim, tem. E ele, justamente, a Audi, ela saiu de todas essas competições para justamente focar na Fórmula 1. Eles Fórmula 1. Já estão pegando a equipe Sauber, sim, né, que tem parceria com a Alfa Romeo, mas a Alfa Romeo ela vai deixar de existir daqui a 2 anos. E a Audi vai pegar tudo que pertenceu à Alfa Romeo e eles vão desenvolver o próprio projeto. E é aí que eu pergunto para você, a Audi, ela vem forte ou a Audi ela vai ser uma Haas, por exemplo, que começou bem e depois começou a andar no fim do grid? E então, vamos mais longe um pouco, uma Toyota. Uma Toyota. Honda. Pois é. Pois é, então é aquele negócio, a gente já viu que despejar, a gente já viu na Fórmula 1, né, que é uma coisa muito comum, uma grande montadora, como eu citei, Toyota, Honda, chegar e despejar caminhões de dinheiro em desenvolvimento e túnel de vento mais moderno e tecnologia de ponta para lá, tecnologia de ponta para cá, e não dá resultado. Passar 5, 6 temporadas e qual a posição da equipe? Meio pelotão. Qual é a posição de classificação no final da temporada? É 4º lugar, 5º lugar, 6º lugar. Não avança, não anda. Então, assim, vai depender das pessoas lá dentro, do desenvolvimento que vai ser feito, de como vai ser o desenvolvimento da unidade de potência que manda. Então, assim, para a Mercedes chegar no que ela foi do domínio de 8 anos, a Mercedes ela entrou, ficou lá pianinha, mas já desenvolvendo a mudança do regulamento de 2014. Então, quando todo mundo começou a pensar no regulamento de 2014, a Mercedes já estava voando em 2014. Sim. A Mercedes já estava lá com o V6 turbo, assoviando à vontade lá, dominando tudo, e foi assim até 2020. E só foi, e só não foi em 2020 com Hamilton, né? Ela foi campeã de construtores em 2020, mas não levou o título com Hamilton. 2021. Foi 2021, isso. 2020 foi o hepta do Hamilton. Em 2021, só não levou o título de pilotos, mas a de construtores dominou. Naquele título de 2021, as pessoas falam muito polêmico, falam muito do Michael Masi, né? Mas assim, se a gente for também levar um pouco desde o princípio, a Mercedes errou muito. Teve até aquela corrida que todo mundo parou nos pitstops antes da largada e deixaram o Hamilton largar de pneu intermediário. Não dá. Ou seja, não tem condições. Eles erraram. Erraram muito. Porque, assim, o Hamilton é tão extraordinário, porque, assim, nesses 8 anos, eu já cansei de ver corrida que a equipe errou, a equipe Mercedes errou na estratégia, ou errou no timing do pit stop, alguma coisa. E o Hamilton ia buscar na pista, irmão. Ele botava a faca no dente, saía fatiando, passando todo mundo e chegava lá e ganhava. Então, assim, acostumou-se a ter os erros da Mercedes abafado, né? Passado para baixo do tapete por conta da exibição do Hamilton. Porque o Hamilton a gente sabe que é um piloto fora da curva. Com certeza. Então, assim, ele
Eu acho que ele só tá esperando, assim, ele ter condições de passar o Schumacher em títulos para ele encerrar a carreira, porque para ele já sabe que ele já tá no Olimpo Eu acho um pouco difícil disso realmente acontecer. Eu acho realmente, com sinceridade, muito difícil. Eu torço muito pro Hamilton. Depois do Ayrton, Eu sou viciado eu torço no muito pro Hamilton, até por questões também de vida dele, de vitórias. Mas eu acho muito difícil do Hamilton, nesse cenário atual e até o próximo mesmo, eu acho muito difícil do Hamilton conquistar esse 8º título, porque o Verstappen está na melhor fase dele. É um piloto jovem, é um piloto que ele está no melhor carro. E para tirar esse título da Red Bull até nos próximos anos, até daqui a 2 anos, difícil. Vai ser muito difícil, porque por mais que as equipes elas possam evoluir, a Red Bull também pode, nada impede da Red Bull evoluir. Então toda vez quando eles acham que estão se aproximando da Red Bull, a Red Bull se afasta de novo. Uma carta da manga. Exatamente. Então eu acho isso muito interessante. E é aí que entra a equipe Audi. Porque eles vão vir zerados, eles são franco-atiradores e muito provavelmente, é o que eles dizem nos bastidores, nós já falamos aqui, o Carlos Sainz. Ele está sendo preterido de estar na Audi. Seria um projeto interessante tanto para ele, que ele poderia levar muito conhecimento técnico para a Audi, e a Audi também poderia dar a chance para o Carlos Sainz, que ele sempre quis. O Sainz, na realidade, sabe quem é que ele me lembra muito? O Button, cara. Eu olho para o Sainz, eu lembro do Button, principalmente do Button no período de 2009, quando ele corria pela Brown. O Sainz é um piloto muito calmo, é um piloto que sabe segurar pneu. Ele é cerebral. Ele é muito cerebral. Muito. Eu acho o Sainz mais cerebral do que o próprio Russell. Só pra ressaltar, não é o estilo de pilotagem que eu gosto. Aliás, o Emerson Fittipaldi era cerebral. Sim. O Piquet não. O Piquet era um pouco dos dois. Sim. O Piquet era um pouco... Quando tinha que ser agressivo, ele ia, sem medo nenhum. Sim. Mas quando tinha que ser cerebral, de segurar a onda e falar, pô, com isso aqui eu consigo, me garanto, ele segurava a onda e se garantia. Prost, pra mim, é o master dos cerebrais, assim. Tanto que ele era chamado de professor, né? Era o apelido dele. Exatamente. Mas o Button, eu acho ele... No caso, o Carlos Sainz, né? O Carlos Sainz é um piloto mais cerebral. O estilo de pilotagem que eu gosto é aquele do cara faca no dente, tipo o Hamilton. Faca no dente? Eu gosto de um pouco dos dois, assim. Você tinha falado do Nelson. O Nelson do período que eu vi do Nelson, ele era muito agressivo no período de Williams por conta do Mansell, que carinhosamente ele chamava de burro veloz, né? Porque segundo o Nelson, o Mansell não gostava de acertar o carro, e ele chegava sempre atrasado nos treinos. Então quem acertava o carro para ele eram os próprios mecânicos. Ele não estava ali junto dos mecânicos para acertar o carro, né? Já era diferente do Nelson. O Nelson era aquele piloto que chegava cedo, que acertava. Tanto que durante um período foi ele que trabalhou, inclusive, como mecânico do próprio Carlos Reutemann. E anos depois, 1 ano, 2 anos depois, ele estava ganhando um título em cima do próprio Carlos Reutemann, que ele trabalhou como mecânico. Então, o Nelson, ele criou uma rivalidade com o Mansell muito grande, porque a Williams, ela queria dar o título para o Mansell, por conta que era o piloto da casa. Então tem várias entrevistas, tem até um documentário que vale muito a pena você assistir, chamado de A Era dos Campeões. Não sei se você já chegou a assistir. Não cheguei a ver, não. Então eu tô te recomendando, porque é muito legal. Eu assisti, assim, é fantástico. E aparece o Emerson, aparece o Nelson, e já deve ter uns 25 anos esse documentário, tá no YouTube. Então, ali, ele estava explicando que como que ele conseguiu ser campeão em cima da Williams, sendo que a Williams trabalhava totalmente para o Mansell, né? Ele começou a ter que perturbar mesmo a mente do Mansell. Ele sabia que o Mansell, várias vezes, ele tinha problemas estomacais. Então ele ia no próprio motorhome da Williams e ele tirava todos os papéis higiênicos. Sério, ele fazia isso. Ele tirava todos os papéis higiênicos quando o Mansell ia ao banheiro. Ele, em certa ocasião, numa corrida, ele pegou
ele copiou um ponto de ouvido. Do lado esquerdo, se eu não me engano, era o ponto que ele se comunicava com a equipe Williams. E o ponto direito é o que ele ouvia o Mansell se comunicando com a equipe. Então a equipe queria dar preferência para ele nos boxes, para passá-lo nos boxes quando o Piquet parasse e o Mansell desse a volta voadora. Quando a equipe chamava primeiro o Mansell, o Piquet parava na frente dele. Por conta desse ponto. Depois descobriram, ele falou também. Mas ele fez muita coisa. Ele fez de tudo para ter que tirar o Mansell do sério. E a cereja do bolo foi quando ele conseguiu rachar a equipe no meio, ao ponto dos mecânicos saírem em vias de fato mesmo. De um não querer passar para o outro o setup do Piquet para o Mansell, do Mansell para o Piquet. E era, mesmo assim, algo muito, muito grave que aconteceu dentro da Williams. Semelhante ao que aconteceu na McLaren com o Senna e o Prost. Sim. Né? Semelhante. Sim. Só que eles não chegaram nesse ponto. Não chegou nesse nível de... Nesse tipo de ataque, como foi o próprio Nelson em cima do Mansell, né? E o Piquet também tem algumas falas bem, assim, polêmicas, né? Que aí só assistindo, não vou dar o spoiler, mas é só assistindo mesmo esse documentário A Era dos Campeões, porque você vai ver o que o Nelson fez com ele. É realmente impressionante. Ele, assim, literalmente, o Mansell foi testado, a sua paciência, até o fim, porque o Nelson fez de tudo que você possa imaginar para ter que rachar a equipe ao meio. Abordando até esse tema, sobre esse documentário, sobre essas aspas aí do Nelson, sobre essa história que você falou. Há uns anos atrás eu estava no Sport TV e saiu uma entrevista, né? Uma entrevista que na época o Thiago Maranhão estava apresentando. Aí tinha o Piquet de um lado e o Mansell do outro falando sobre essa temporada. E aí o Thiago Maranhão virou pro Piquet, a entrevista toda em inglês, né? Até pro Mansell poder participar também e tudo. Aí o Thiago Maranhão virou pro Piquet e falou: qual foi o melhor momento da temporada pra você e tal? Aí o Piquet mandou assim na lata, de bate-pronto, na cara do Mansell. Quando ele bateu no treino livre do GP do Japão, que aí eu fui campeão. Ele mandou essa ao vivaço, assim, na cara do Mansell. O Mansell, Piquet sendo Piquet, né? Pois é. Diegão, eu vou falar um pouquinho, somente para as pessoas ainda que não conseguiram entender um pouco de algumas partes aqui do cenário. Tem esse macacão que eu trouxe hoje, né? Que eu usei esse macacão em 2009, quando eu corri um pouco de kart indoor, lá na Tijuca, tá? E essas lanternas traseiras que pertencem ao meu automóvel, né, um Audi A3 Turbo, mas só que esse automóvel, ele pertenceu, né, não pertenceu, mas quem trouxe o meu Audi A3 Turbo foi a Senna Import, na época em que a Audi estava começando aqui no Brasil. Quem trouxe a Audi para o Brasil foi o Ayrton. Foi através da empresa dele. Exatamente. E o meu Audi A3 Turbo vermelho, que é uma raridade, principalmente aqui no Rio de Janeiro, 2 portas com teto e manual, né? Quem trouxe foi o Léo Senna. E o Léo, ele havia vendido esse carro, revendido o carro, no caso, para a Germany Audi. Era uma das maiores, ou a maior concessionária de São Paulo, né? Porque infelizmente não existe mais. Eu trouxe esse Audi de São Paulo, né? E essas lanternas eu tirei do carro, já vieram nele, não são as lanternas originais, porque o carro é 98, essas são de 2001. Como elas vieram quebradas, eu comprei as lanternas novas. Então eu trouxe um pouquinho para também, como a gente falou um pouquinho de Audi, então eu trouxe também um pouquinho dessas lanternas para a gente poder falar um pouquinho mais, né, desse carro espetacular e a gente poder lembrar um pouquinho dessa época do Ayrton, que foi muito importante ao esporte nacional. E, aliás, só fechando, porque infelizmente o bate-papo foi tão bom que passa-se muito rápido, né? Eu não quero ser muito polêmico aqui, mas eu vi uma postagem de um rapaz, já tem mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, num grupo de Facebook, voltados para a Fórmula 1, salvo engano foi o Amantes de F1, em que ele disse que o brasileiro tinha um dever moral de ter que torcer para a Audi quando a Audi começasse na Fórmula 1 por conta de toda a história,
né, do Ayrton Senna envolvido com a Audi. Dever moral, acho que é muito. Mas eu acredito que se o brasileiro tiver que torcer para uma equipe hoje, é difícil de você fazer aquele ferrarista, né, daquele tifose e deixar de torcer para a Ferrari para torcer para a Audi. Mas eu acredito que sim, né, pela história e pelo contexto que nós temos, eu acredito que vai ter muito brasileiro torcendo para a Audi a partir de 2026. Eu acho assim que o brasileiro, ele também podia ser um pouco, um pouco ingrato também com a Copersucar Fittipaldi. É verdade. A gente é muito ingrato, porque assim, é uma equipe com uma história linda. Uhum. Foi até hoje a única equipe brasileira na história da Fórmula 1. Uhum. Então você vê um piloto da dimensão do Emerson Fittipaldi pilotando, largando uma McLaren no auge para ir desenvolver um carro do zero, uma equipe nova, sabe? Tudo novo. E apanhando lá atrás, então, coisa que ele não precisava mais passar na carreira dele. O Wilson, o irmão do Emerson, se desdobrando para administrar a equipe, para administrar engenheiro, para administrar projeto, para desenvolver carro, injetando dinheiro, colocando dinheiro. Então, assim, no final das contas, a própria imprensa, na época, bater, sabe? E tivemos resultados importantes. Teve terceiro lugar em Long Beach, que foi o que a gente costuma dizer que foi a passagem de bastão do Emerson para o Piquet. Porra, teve o segundo lugar no GP do Brasil de 81, se não me falha a memória. Tá certo? Tá certo. GP do Brasil de 81, segundo lugar do Emerson. Pô, Interlagos, o pessoal festejando pra caramba. Então, assim, tiveram momentos marcantes e a gente não, sabe, não dá o devido valor. Pô, uma equipe brasileira. Os componentes do carro, indústria nacional. Exatamente. Freio Vargas, indústria nacional, cara. Exatamente. Então, assim, a gente tinha tudo para que a equipe Fittipaldi voasse com, sabe, coisa nossa, desenvolver a nossa tecnologia, mostrar para o mundo o que a gente faz aqui. E a gente só apanhou, né? Então, assim, é muito injustiçada. E voltando agora para a história da Audi, vou te mostrar um cenário utópico. Se passássemos com vida por 94, quem você acha que estaria na pista administrando a Audi? Provavelmente o Ayrton Senna. Provavelmente o Ayrton Senna. Ou ele teria assumido algum cargo, alguma função importantíssima na McLaren, que é outro lugar que é a casa dele. Ou isso. Eu acredito que seria mais a Audi por conta de todo aquele contexto geral. Mas isso são especulações. Sim. Diego, a gente está se aproximando no final do nosso programa. Eu gostaria que você pudesse deixar um recado para todas as pessoas que estão te ouvindo. Bom, meus amigos, foi um prazer muito grande estar aqui, falar sobre esse mundo do automobilismo, da cultura automotiva que a gente é apaixonado. Eu tenho o meu canal no YouTube, que é o meu nome, é Diego Forte. Aí lá eu trago curiosidades automotivas, falo sobre cultura pop referente ao mundo automotivo também, falo sobre as minhas miniaturas aqui. Enfim, tenho meu canal no TikTok também, minha conta no Instagram, Diego E. Fortes. Então é só vocês seguirem lá, se inscreverem, dar essa força, que aí eu consigo trazer conteúdos tão legais, tão bacanas, quanto os que estão publicados lá. Então é isso. Queria te agradecer também, Fernando, pelo convite, tá? Por esse papo gostoso, que se deixar a gente vai falar aqui de horas, vai embora e não acaba nunca. E eu também gostaria de agradecer, mais uma vez, a essa produtora que me recebeu de braços abertos, a Alice e a tantos outros funcionários que trabalham aqui. Porém, existem 2 comentários que eu vou fazer rapidamente em 20 segundos. Primeiro, eu quero muito agradecer e dedicar esse programa ao Audi Clube do Paraná, que são grandes pessoas, grandes amigos meus, que nós começamos a nossa amizade em 2021, né? E apesar de toda a brincadeira que eu fiz com relação a eles, né, e obviamente que eles não me cobraram com seriedade, quando eu não citei o clube da última vez que eu vim aqui, mas eu quero muito agradecer ao Érico, né, por tudo que ele vem fazendo pela Audi e por todo o cuidado que ele tem por todos os membros do Audi Clube Paraná. Também tem o Thiago Ninja, que é um amigo meu que eu fiz nesses últimos 2 anos, que é fantástico.
Tem o Alessandro, que é youtuber também, tem o seu canal com mais ou menos 120, 130 mil pessoas, e é um cara muito solícito, que entende bastante de áudio. Tem o Haroldo, que tem um carro espetacular e é uma pessoa espetacular também. Tive a chance de conversar com ele várias vezes. Eu também quero felicitar o Fábio, que ele foi o primeiro piloto de arrancada a atingir uma marca em uma tração dianteira mais de 300 km por hora em uma meia milha, né? O recorde agora não pertence mais a ele, porque no mesmo evento teve um Honda Civic SI que acabou superando a marca dele, salvo engano foi em 303 ou 304. E o Fábio chegou em 301 km por hora, em 800 metros. 301 km por hora, um Audi A3 Turbo antigo, inclusive do meu modelo, tá? 1.8, 20 válvulas turbo. E a minha segunda dedicatória, esse programa foi muito difícil de se fazer para mim. Foi um programa ao qual todos que me viram sorrindo, quando eu cheguei sorrindo, né? Eu perdi uma tia há 2 dias atrás. Ela é uma doença degenerativa e ela foi embora sem se comunicar. Ela se comunicava com os olhos apenas. E era uma tia que eu tinha muito carinho por ela. E ela foi embora, ela pôde finalmente descansar, né? Porque é uma doença realmente muito complicada. Então eu trouxe a alegria porque eu sou esse tipo de pessoa, né? Mas eu não poderia deixar de falar da minha tia Vânia, que sempre foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, na vida da minha família. E vai ser uma perda muito sentida, mas ela pôde descansar. Então é isso. Na próxima semana estaremos de volta com mais programa Platinum. Novamente, Diego, muito obrigado pela sua presença.